Parque da Água Branca tem uma sociedade de amigos que já opera lá há mais de 20 anos. O Paulinho Nogueira, o músico, que é grande amigo nosso, morador da região, já falecido, foi um dos grandes ícones da sociedade de amigos que lidava com o Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca não é muito grande, mas ele tem uma distribuição boa. A frequência dele é enorme, as pessoas do entorno utilizam bastante o Parque da Água Branca. Portanto, eu acho que a dona Lu Alckmin vem fazendo uma boa gestão no Fundo Social de Solidariedade e acho que, obviamente, entre o trabalho do fundo e a gestão do parque com a sociedade de amigos pode resolver o problema de uma maneira tranquila. Quanto mais nós pudermos expandir as áreas verdes, nós vamos trabalhar para expandir. E às vezes é uma preocupação daqueles que me fazem oposição, dizendo, você vai transformar a cidade num verde. Se eu pudesse, não tenha dúvidas que eu transformaria, porque eu acho que a saúde, o bem-estar das pessoas está acima de tudo. Nós não podemos administrar para prédios, nós temos que administrar para a gente. Eu acho que o ponto principal é você focar as pessoas, saber o que elas precisam, o que elas necessitam e o que pode ser feito. Eu acho que na questão dos parques, das unidades de conservação, você vê o parque da Vila Leopoldina, por exemplo, né? Eu tive outro dia com o Noel, filho do Orlando Vilas Boas, que é um rapaz morador da Lapa, conhece a região profundamente, sabe da necessidade de nós otimizarmos os recursos. Então, os parques, as unidades de conservação, as praças, terão todo o apoio, todo o empenho no que diz respeito ao trabalho da administração da prefeitura. No que diz respeito à ciclovia, eu concordo, embora a Lapa tenha uma certa, eu não diria dificuldade, porque ela não é totalmente plana. Você tem a Lapa de baixo, a Lapa de cima, né? Então, mas eu acho que ciclovia é fundamental. Eu acho que nos finais de semana, como vem sendo feito já em boa parte da cidade de São Paulo, a Lapa tem o direito de que os ciclistas possam ter essa mobilidade. E no futuro, quem sabe, até poder ir trabalhar, voltar de bicicleta. Nós temos que aprender a convivência, né? As pessoas durante muitos anos ignoraram as motocicletas. Hoje é um fato, claro. O fato de não ter dado uma certa atenção para as motocicletas, está aí o problema gerado, o volume de motocicletas sem ter ainda um marco regulatório das motocicletas na cidade de São Paulo. Então, você para resolver essas questões, você tem que consultar o motorista de táxi, o motorista de ônibus, o pedestre, o motociclista, o ciclista, para enfrentar essa questão. Então, eu acho que essas medidas todas que visam o bem-estar das pessoas será também um dos principais tópicos da nossa proposta de gestão para a cidade de São Paulo. Essas feiras elas devem ser autossustentáveis, né? Nós não podemos ter uma feira que você, além de ter o aspecto do show, do artista, né? Você tem venda de produtos, você tem comida, alimentação, venda de roupa, confecção e tal. Ela deve ser autossustentável. O que eu acho que a prefeitura deve fazer é dar um apoio logístico na questão da segurança, na questão dos toaletes químicos, enfim, dar uma maneira de poder apoiar essas iniciativas que são fundamentais. Eu mesmo estive nas feiras na Vila Madalena há poucos dias atrás, acho fantástica, é uma feira que interage, embora o dia estava muito frio, a última feira que aconteceu na Vila Madalena, mas muito frio mesmo, poucas pessoas de manhã estavam lá, e no final do dia também encerrou muito cedo, porque já não tinha mais clima. Mas eu acho que é um dia importante na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Madalena, esse encontro entre os moradores e pessoas que vêm de outros locais para poder usufruir aquele final de semana de uma maneira muito gostosa. Eu acho que são duas coisas, uma área privada, outra pública, né? Eu acho que a pública compete dar uma dimensão maior para as pessoas que podem e devem usufruir do seu bairro, do seu dia a dia. E a iniciativa privada, obviamente, tendo a oportunidade de instalar os equipamentos que deve instalar, buscando, obviamente, aquilo que interessa a ela. A iniciativa privada busca o lucro, na verdade, ela está preocupada aonde tem demanda, onde tem condições de poder prosperar. Eu não vejo nenhum problema nesse aspecto, mas acho que o poder público deve estimular. Por exemplo, nós podemos fazer vários eventos com bandas de música, com fanfarras, com orquestras, com sinfônicas, na Zona Oeste, nos parques, nas unidades de conservação, nas nossas praças, de finais de semana. Eu acho que são eventos que você não vai cobrar nenhum ingresso e poder fazer com que a pessoa tenha um período de distração dentro do próprio bairro. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. A gente tem que ouvir mais as pessoas, ouvir mais a comunidade. Ser prefeito é eleger prioridades, ou seja, você tem um volume de recursos que é o mesmo, e saber como é que você vai destinar esses recursos.
Se o grande problema na região são as enchentes, eu acho que nós temos que focar na questão das enchentes. Você não pode deixar que regiões, como por exemplo a área do Ceasa, aquele pessoal da Vila Leopoldina, toda vez que chove é um problema. Os funcionários das empresas mal podem se locomover porque não tem como sair ou como entrar na própria empresa. Então é uma coisa, eu diria, extremamente complicada. A questão do transporte é da mesma maneira. Eu acho que nós temos que saber da população, você diz mudar de uma rua para outra. Com certeza o que vai acontecer? O pessoal vão desafogou a Clélia, mas quem não tinha trânsito pesado de ônibus na rua paralela vai se queixar. Vai dizer, poxa, mas por que é aqui? É a mesma coisa de feira. Todo mundo gosta de feira livre. Menos na porta da sua casa, porque quer sair com o carro naquele horário e quer entrar em casa naquele horário. Então nós temos que estabelecer regras. Eu acho que regras são fundamentais. E a hora que elas são estabelecidas, elas têm que ser cumpridas. Não dá para dizer, olha, mais ou menos. E outra coisa, eu tenho um princípio que me deu, tive muita sorte com ele. Quando fui presidente da Assembleia Legislativa, dirigi a Assembleia por 2 anos, e nós obtivemos um êxito muito grande, eu diria por conta até dos funcionários da casa que ajudaram muito. Nós temos que aprender a dizer sim e a dizer não. Se não der para fazer, é dizer não dá para fazer agora, não tem recursos, não tem condições, ser claro com as pessoas, serem francos, né? E não ficar, olha, estou vendo mais ou menos, isso não funciona. E se der para fazer, qual é o prazo em que você executa aquela obra? Que prazo você resolve aquele problema? Eu acho que isso é fundamental, as pessoas estão esperando isso. As pessoas não aguentam mais, é aquela coisa de chegar alguém de uma hora para outra, olha, aqui nós vamos fazer o piscinão, ali nós vamos fazer o pontilhão, aqui, e depois essas coisas não acontecem. A frustração é a pior demanda que tem na cidade de São Paulo, por conta dessas questões. Então, acho que um diálogo franco com os moradores da região vai ajudar a nós apontarmos soluções para problemas que são da Zona Oeste, que eu diria é uma das melhores regiões da cidade de São Paulo. Há uma transposição aí e uma confusão entre o prefeito e o vereador. O vereador, na verdade, a função básica dele, a função constitucional, é de exercer a fiscalização e o controle da prefeitura. Recursos, utilização. Na verdade, ele não tem nenhum envolvimento com soluções de problemas locais, né? O que não deveria ocorrer. Eu já fui vereador, eu sei qual é a função de um vereador e acho que prezo muito pela função do vereador. Mas eu acho que o prefeito, na verdade, tem que manter um diálogo franco e aberto com a população. Eu acho que a partir desse instante nós teremos facilidade na solução de uma série de problemas. O que não dá é para não termos um diálogo franco e fraterno com as pessoas. Aí fica muito difícil. Eu acho que o prefeito da cidade tem que ter um olhar diferente, olhar para frente, né? Não ficar olhando o que as gestões deixaram de fazer ou as gestões erraram. É daqui para frente o que nós vamos estar fazendo, que política nós vamos estar implantando nas várias regiões da cidade de São Paulo, como na Zona Oeste. Se você tiver um bom gestor numa subprefeitura, o prefeito, a média distância, ele pode controlar essa situação. E, obviamente, eu acho que prefeito não foi feito para ficar também só no gabinete. Ele tem que sempre dar uma passada em cada uma das subprefeituras, olhando a região, sabendo quais são as suas prioridades, ouvindo a sociedade. Eu acho que não se faz gestão sem ouvir as pessoas. Então você tem várias entidades da sociedade civil organizada que podem dar para você informação. Na Lapa você tem a associação comercial, você tem o mercado da Lapa, com pessoas extremamente preparadas que estão há muitos anos trabalhando, operando e que ouvem os compradores todos os dias lhe dizendo quais são os problemas, qual a possível solução. Por que essas pessoas não são ouvidas? Hoje você tem uma rádio na cidade de São Paulo que ela informa o trânsito. Outro dia eu conversando com o diretor dessa rádio, ele me disse que ele não tem mais do que 10 funcionários. Porém, ele tem mais de 10 mil colaboradores. São pessoas que pelo telefone celular informam, olha, eu estou indo para o caminho tal, se fizer esse caminho está melhor. Quem está ouvindo no rádio já se desloca. Isso é solidariedade, é participação. E só faz isso quem confia nesse órgão de comunicação, porque senão você não teria essa participação. Enfim, nós pretendemos uma gestão diferenciada, uma gestão nova, uma gestão moderna, uma gestão olhando para frente e não pensando nos problemas que poderão advir desse enfrentamento. Eu acho que em São Paulo nós temos 3 coisas para fazer. Nós temos que enfrentar, nós temos que combater e nós temos que vencer. Essa eu acho que é a grande proposta que um candidato a prefeito pode oferecer à sua cidade. Eu queria agradecer a oportunidade da entrevista. Eu acho que é uma maneira de estar interagindo com as pessoas da Zona Oeste da cidade de São Paulo,
local onde eu nasci, onde eu vivi, e obviamente eu tenho uma intimidade maior da cidade com a Zona Oeste. Nós estamos trabalhando o pré-programa de governo nosso em função de entrevistas que nós estamos fazendo nas várias regiões que nós estamos visitando. A ideia é, ao término, termos um pré-programa que seja realmente a identidade das pessoas de cada bairro. E a Zona Oeste vai ser exatamente igual.